Boa noite a todos, boa noite a todas. Sempre, como eu sempre falo, é sempre muito prazeroso, é uma alegria grande, né? A gente poder estar voltando aqui para contribuir, uma oportunidade luminosa de estudo, e de poder compartilhar com vocês aí toda a pesquisa que a gente faz dos livros, tudo baseado nas obras, né? E hoje, o tema que na verdade a gente escolheu foi esse daqui, a espada simbólica. Mateus, capítulo 10, versículo 34. Então diz assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Quem falou isso? Jesus. Estranho, não é? Não soa estranho, mas vamos ver o que significa isso. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas de Jesus. Porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. Então, o nosso conceito de paz é um conceito errado. Eu estou em paz com a minha vida, consegui tudo que eu queria, agora eu estou sossegado. Esse é o conceito de paz. E esse conceito de paz está sendo aqui criticado. Jesus não poderia endossar tranquilidade desse tipo. E em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha de aperfeiçoamento em si mesmo. O Mestre veio instalar o combate de a redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro,
foi formada a frente de batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Então, que a gente tenha assim uma desconfiança se tiver tudo muito em paz. Olha, eu estou com tranquilidade demais, eu estou com dinheiro no bolso, está tudo certinho. Será que é essa a nossa missão aqui na Terra? Jesus vem nos chamar a pensar sobre isso. Há mais de 20 séculos já estamos correndo o século 21, né? Vive a Terra sob esses impulsos renovadores. E ai daqueles que dormem, estranhos ao processo santificante. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo à vida e precipitando a morte. No entanto, Jesus é também chamado o príncipe da paz. Então, Jesus é chamado o príncipe da paz, mas ele está aqui nos dizendo que não é essa paz que eu consegui tudo na vida, que eu estou sossegado, que eu não tenho que olhar para o meu irmão, que eu não tenho que olhar para mais nada. Para a gente prestar atenção sobre isso. Sim, na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesma a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram em Jesus a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. E Joana de Ângeles nos fala, reforçando essa teoria, naquele livro dela, Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, e em que ela, através de Divaldo, ela mostra em qual contexto Jesus veio à Terra e por que foi necessário que ele usasse a espada para corrigir e para educar. Veja o que Joana nos fala. Os conceitos éticos, ainda não estruturados, ganhavam força num contexto eminentemente perverso. A predominância do direito da força sobre a força do direito constituía valor relevante na cultura geral. O ser humano sofria prisioneiro da escravidão política, social, econômica, de raça, de credo, destacando-se como triunfantes as personalidades impiedosas e violentas e os poderosos herdeiros das tradições ancestrais e dominadoras nos grupos sociais dominantes da época. Então, será que isso tudo não se reproduz atualmente? Vende-se uma coisa de paz, não é? Então, assim, vende-se as autoridades, aqueles que competem para o poder, vendem uma coisa de paz. Olha, eu vou trazer a paz, eu vou trazer a corrigenda da fome, não vai ter mais intranquilidade. Mas isso que está sendo vendido é verdade? É verdade? Existe de verdade? É isso que Jesus está falando aqui da espada. Porque ele veio para cortar essa hipocrisia. A família submetia-se ao patriarcado soberano e não poucas vezes cruel, sob qualquer aspecto considerado.
Os interesses giravam em torno da posse, terrível mecanismo egoísta para preservar as paixões ainda selvagens. O paganismo no mundo entrava em decadência em relação aos cultos passados. Os holocaustos humanos, objetivando aplacar a fúria divina, já haviam cedido espaço para os sacrifícios de animais em Israel, transformados em recursos valiosos para a absolvição dos pecados e oferenda. A razão rompia a noite da ignorância e colocava as colunas do discernimento e da valorização da criatura, que passava a ser vista como a imagem e semelhança de Deus, em detrimento da conceituação anterior, na qual não passava de instrumento servil. Certamente esse processo, que ainda continua em desenvolvimento, teria que superar todos os impulsos agressivos que constituem a natureza humana, vitimada pela herança animal, resultante de seu processo de desenvolvimento antropsicológico. Não obstante, apresentaram-se as primeiras diretrizes de segurança para a aquisição da consciência individual e coletiva. E Jesus chegou nesse instante decisivo para auxiliar e facilitar a grande transição da barbárie para a civilização. Então Jesus chegou nesse momento para nos mostrar que deveria se findar a barbárie, quer dizer, os holocaustos, as pessoas serem jogadas para os leões e que se começasse a civilização. A doutrina de Jesus, feita de amor, contrapunha-se a todos os valores estabelecidos, nos quais a supremacia do orgulho e do horror delineava as regras a que todos se deveriam submeter sem qualquer discussão. Percebem que Jesus veio com uma espada para cortar esse horror que existia e implantar o quê no lugar disso? O amor. O amor em plenitude. Era sim uma revolução espiritual como a Terra jamais experimentou outra semelhante. Jesus, homem, não é um símbolo mitológico, mas um ser real, desafiador, que superava todas as condições adversas e todas as situações dramáticas em favor do ministério a que se entregava, sem afastar-se jamais das suas metas estabelecidas. Como romper com as estruturas, essas estruturas horrorosas, vigorosas do passado, nas condutas e nos interesses bajuladores? Outra alternativa não haveria e continua não existindo, senão a utilização da espada para separar uma da outra proposta. A mentira da verdade, a usurpação repugnante da conquista honrada. Olhe só, Jesus fala de uma espada para separar essa hipocrisia, essa maledicência, esse abuso da paz a que todos nós almejamos, da concórdia, da humildade, da bondade, da ajuda, do auxílio ao próximo. A espada teria sim que ferir, diz Joana de Ângeles, fortemente a ignorância, o orgulho, os preconceitos de cada novo adepto, para que haja sucesso. Nós continuamos precisando dessa espada, infelizmente. Havia, eu vou citar aqui, eu construí um exemplo, porque essa lição nos parece uma lição dura, uma lição difícil de entender. Por que Jesus
vai nos falar de uma espada? Então eu construí um exemplo aqui, talvez para facilitar um pouquinho mais o nosso entendimento. Vamos imaginar duas famílias, uma família A e uma família B. Vamos contar um pouquinho da situação da família A. A família A tinha 2 filhos e os tratava com muita liberdade. Deixava-os fazer o que quisessem, dava-lhes tudo o que pedissem, não lhes punha nenhuma tarefa doméstica. Caso importunassem algum coleguinha, os incentivava a essa conduta, justificando que filho dele tinha que ser macho. Na escola podiam fazer o que quisessem, pois os pais eram os primeiros a defendê-los, não se importando com as consequências futuras para seus filhos. Enchia-os de presentes e os mimos, muitos mimos, sem cobrar nada em troca. Ou seja, as crianças não tinham nenhuma obrigação em casa. Essa é a família A. Mas havia também a família B. E a família B tinha 3 filhos, uma menina e 2 meninos. Mas ao contrário da família A, eram pais presentes na vida de suas crianças. Todo dia cobravam os seus cadernos e mediam a evolução dos filhos na escola. Não admitiam ociosidade, estabeleciam pequenos deveres domésticos e empenho na escola. Presenteavam os filhos com cautela, porque queriam que os mesmos dessem valor ao que possuíam e percebessem que os valores morais são mais valiosos do que os valores materiais. Os pais estavam sempre presentes no cotidiano dos filhos e os corrigiam toda vez que algum cometesse um erro ou violasse regras de conduta. Então, eu quero que vocês me respondam. Qual das famílias, A ou B, utilizava o conceito da espada simbólica de Jesus na educação dos filhos? Entenderam o que é a espada simbólica? É cortar. É literalmente cortar o que está errado. Entre aspas, né? A espada, entre aspas, cortar é entre aspas. E agora eu pergunto para vocês, se essa família B utiliza a espada simbólica na educação de seus filhos, qual é a abrangência dessa família na sociedade? Não, existe uma abrangência, não existe? Essa educação com a espada simbólica vai refletir na sociedade. Ela tem uma certa abrangência. Quiçá até mesmo sobre essa família A, que não soube educar os filhos. Qual é a abrangência do professor que usa a espada simbólica de Jesus? Como será que é essa sala de aula? Como será que esses alunos vão sair dessas aulas? Que educação será dada se o professor usar a espada simbólica? Qual será a abrangência de um policial que utiliza a espada simbólica de Jesus? Um policial que, antes dele usar a arma, antes dele usar a algema, ele chega lá e tenta na sociedade fazer uma palestra dentro da escola, que ele tenta usar a espada simbólica de Jesus ali dentro dos jovens que ele tem que corrigir. Qual será a abrangência de um prefeito da cidade que usa a espada simbólica de Jesus? Dá para imaginar? Como será essa cidade? E de um governador? E de um presidente da República? Como será esse país que ele utiliza a espada simbólica de Jesus, consertando
de maneira segura como essa família B educou seus filhos, e ele realmente atuasse em todas as suas áreas, esse presidente, com a espada simbólica de Jesus. E qual seria a abrangência de um presidente de uma potência grande do país, que servisse de exemplo para todo mundo? E assim vai, né? Dá para perceber que Jesus deixou uma lição muito preciosa para a gente com a espada simbólica? Como cristãos, temos que ser educadores em todas as ocasiões que se nos apresentarem necessário. E principalmente quando formos tocados pela necessidade de transformar. Muitas vezes, na utilização da espada simbólica de Jesus, temos que improvisar e ter um empenho criativo no resgate de nossos irmãos em Deus, porque nem todos estão prontos a receber as lições e as corrigendas. Então, nós também, se nós quisermos ser iguais a Jesus, começar a ser igual, né? Muita prepotência da gente, mas se a gente quiser usar uma espadinha pequenininha, simbólica, em nome de Jesus, nós vamos ter que ser muito firmes, como Jesus está sendo aqui ao falar que ele tem uma espada na mão dele, e que ele corta sim, entre aspas, o que não está certo. Não é um Jesus que sai na rua só passando a mão na cabeça das pessoas. Ele está lá para corrigir. Não penseis, pois, que eu vim trazer a paz à terra. Essa modorrenta paz que é feita de ócio e de cansaço, mas a paz dinâmica e gloriosa, que é a conquista com a espada flamejante da autoconsciência que dilui a sombra teimosa. É isso que Jesus está falando para nós. Então, o ensino, seja na nossa casa, seja na rua, seja na escola, não é simplesmente uma transmissão de conhecimento. Também é, mas não é só. É um processo que leva à capacidade de observação e de reflexão crítica. E nós, como centro espírita, também temos que lutar por isso. Que nós criemos essa consciência de refletir, de ter consciência. O bom ensino deve ocorrer não como um armazenamento de informações. Nós não temos que ficar aqui apenas recebendo informações do Evangelho, mas como formação de referenciais e desenvolvimento de uma capacidade de avaliação. Porque nós temos que ser determinantes na sociedade. Não é verdade? Temos que ser a espada de Jesus, entre aspas, para tirar as pessoas desses pensamentos automáticos e colocá-los a pensar, a refletir. Qual é o nosso papel de cristão na sociedade? Nós temos que, principalmente agora, que já começamos o nosso processo de regeneração do nosso planeta, nós temos que ter reflexões críticas. Temos que prestar atenção em todas as oportunidades de aprendizagem e de ensinar. Ora somos alunos, ora somos professores. E nós não podemos ser apenas espíritas que vêm aqui para tomar o passe e ir embora. Nós temos que ser uma figura dentro da sociedade. Porque nós estamos dentro, já começamos esse processo de regeneração. E isso é muito sério o que a gente faz. O nosso exemplo, dentro de casa, dentro do centro espírita, onde trabalhamos.
lembrar-se que não sou eu que estou falando isso aqui, não. Quem está falando é Jesus. Não cuideis que eu, Jesus, vim trazer a paz à terra. Não essa paz modorrenta, essa paz não faz de conta em que a gente entra na nossa casa e tem o arroz e feijão e a gente fecha e pronto. Que você não tem que ter um olhar para o que está acontecendo a nível da sua vila, da sua cidade, do seu país, do seu mundo. Enquanto cidadão também. Jesus era um cidadão. Eu vim, não é verdade, para trazer a paz. Eu não vim para trazer a paz, disse Jesus, mas a espada. A espada que vai transformar as pessoas. Porque, vamos pensar direitinho, gente, né? Se a gente sai daqui e a gente continua não fazendo uma análise crítica do que nós vivemos, de como as coisas estão, de como está a situação da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso vizinho, de tudo isso, nós estamos fazendo que nem aquela família lá, a família A, né? Deixa rolar, mas nós somos responsáveis. Essa chamada, quando eu peguei essa lição aqui, eu peguei por um acaso, porque o Divino me chamou para dar essa palestra hoje aqui, foi muito ao acaso, eu pedi ao Senhor que me desse uma inspiração, e é isso aqui, ó, está aqui, Mateus 10:34, e a hora que eu fui lendo, eu fui acordando também, eu falei, meu Deus, é verdade, muita gente pode imaginar, né? Porque a gente imagina Jesus, de repente, um ser assim, só doçura, e ele é só doçura. Mas ele falou que nós também temos que ser o quê? Temos que ser vigoroso. E nós também temos que ser transformador do nosso meio. Pegar o Evangelho, ver o que está certo, mas também fazer uma análise crítica daquilo que está errado, porque nós estamos aqui. Nós não estamos flutuando, nós estamos na sociedade. E a gente tem que ser, além de espírito, a gente tem que ser cidadão também. Então, é uma coisa para a gente parar, para a gente refletir, né? E para a gente pensar, né? Que a gente já está aqui, como Joana de Ângeles diz, no século XXI. Né? E que a gente tem que repensar. Quem lê Joana de Ângeles sabe que Joana de Ângeles puxa muito a gente para pensar qual é o nosso papel. Nosso papel enquanto espírita dentro dessa sociedade. Então eu espero que tenha ficado assim. Uma mensagem como ficou muito forte para mim quando eu li essa lição. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e que Jesus, em sua imensa bondade, possa nos dar também essa espadinha na mão para a gente realmente fazer uma análise. Qual é o nosso papel atualmente como espírita dentro da sociedade. Boa noite, gente. Muito obrigada, viu?